Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Wande. E você está no Divã com Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Cristo? Você às vezes dá algumas desculpas para não se aprofundar no relacionamento com Ele? Fique conosco e seja abençoado por esse vídeo. Nós queremos compartilhar um texto com você que está em Lucas 14, a partir do versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer os que haviam sido convidados: Venham, pois já está tudo pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obriga-nos a entrar para que a minha casa fique cheia. Nós queremos compartilhar esse texto com você porque muitas das vezes nós temos algo de Deus já preparado para nós. Essa parábola, o Senhor Jesus, ele trouxe um entendimento, ele trouxe um ensinamento. Por que Jesus ensinava por parábolas? Porque ele queria que os mestres da lei e os fariseus não entendessem, mas aqueles que estavam recebendo o ensinamento da boca de Cristo entendessem aquilo que Jesus estava explicando para eles. E é legal contextualizar, né? Antes desse texto, Jesus estava falando sobre honra, né? Sobre o quanto às vezes as pessoas querem os primeiros lugares, e ele fala que a gente deve, na verdade, querer, né, estar atrás, ou seja, que a gente deve ser humilde, né, e deixar que as pessoas nos honrem. E nesse contexto, né, que ele fala, quando a gente convida um amigo para uma festa, né, ele fala isso antes no texto, quando a gente convida para uma festa amigos, parentes, a gente recebe uma recompensa, porque depois vamos ser convidados também para uma festa. Mas que a gente deve convidar aqueles que não podem nos recompensar, né? Então a gente deve fazer, né, honrar as pessoas, fazer o bem, abençoar as pessoas sem esperar algo em troca. É nesse contexto que Jesus começa a falar dessa parábola. Né? É porque, né, que muitas vezes a gente muitas das vezes relaciona até mesmo com expectativas, porque o que Jesus está ensinando? Se você vai honrar alguém que pode te honrar, você não tem mérito nenhum nisso, porque você já faz como, entre aspas, uma segunda intenção. Eu vou fazer isso porque aquela pessoa pode me dar algo em troca. Mas Jesus está explicando isso, que ele veio para dar tudo para aqueles que não poderiam dar nada para ele, que somos nós, eu e você. Jesus veio para morrer por nós, mas nós não podemos dar nada para ele, a não ser a nossa obediência hoje. E é muito lindo que Jesus fala nas parábolas. Até quero indicar para você, tem uma playlist no nosso canal, Parábolas no Divã. Dá uma conferida lá, a forma que nós abordamos as parábolas aqui no vídeo. Mas aqui o que acontece? Está tudo preparado. Jesus está falando aqui das bodas do Cordeiro, da grande festa que vai ter. Jesus foi ao Pai preparar para nós essa festança do arrebatamento, de nós estarmos com Cristo, né? Ele preparou isso para que ele venha nos buscar, né? E quando a igreja de Cristo, aqueles que permaneceram, aqueles que prevaleceram, né? Permaneceram na fé em Jesus, estejam com ele lá nesse banquete. E essa parábola, como você disse, né, amor, ela está simbolizando esse grande dia que a gente vai estar nesse banquete, né? Sim. Nós a noiva, a igreja é a noiva e Cristo o noivo. Mas aí vem a questão, nós podemos escolher, nós podemos com as nossas atitudes dar essas desculpas para Cristo ou para que o Espírito Santo venha nos convencer. Nós podemos,
falar que a gente está muito ocupado e que a gente não quer se separar para esse banquete, né? E ele fala de 3 desculpas, né? Sim. E a primeira desculpa é comprou um terreno. Acabei de adquirir uma grande propriedade e tenho que ir lá verificar, então peço que me desculpe. Ou seja, está falando de bens materiais, né? E é sempre legal a gente pensar assim, problema nenhum. Jesus não fala que a gente não pode ter bens materiais. Sim, é verdade. Né? O problema aqui não é a pessoa ter uma propriedade. O problema é que, ao invés de ir para o banquete, ao invés de estar na presença de Jesus, ao invés de atender a esse convite do Espírito Santo, né, a pessoa diz que precisa ir lá ver essa propriedade, ou seja, precisa desfrutar aí dos seus bens. Sim. O segundo exemplo para nós é aquelas pessoas que falam que acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso ir testá-las, experimentá-las, peço que me desculpem. Muitas das vezes nós não queremos um compromisso sério com Deus, com a palavra de Deus, porque nós arrumamos um emprego, estamos fazendo muita hora extra e nós estamos tão dedicados a estar agradando o emprego, estar agradando o patrão, o gerente, e que nós esquecemos de Cristo, esquecemos o nosso momento com Ele, nós perdemos o foco. Nada contra também, né? Trabalhar bastante, não é disso que se trata, mas aqui também a pessoa não pôde, né? Não disse sim ao convite de Jesus porque ela ia se dedicar mais. Né? Ela estava muito envolvida ali com essas juntas de boi para testá-las, né? Ou seja, sempre que a gente troca, né? Não só o trabalho, mas os afazeres do dia a dia, coisas necessárias, coisas que são corretas de se fazer, mas nós não temos o limite e nós deixamos a nossa vida com Deus, né? Deixamos o nosso relacionamento com o Senhor em segundo plano. Sim, e o terceiro a pessoa falou, acabei de me casar, eu preciso ir para a lua de mel. Se quer algo mais lícito que isso, casou e para a lua de mel aproveitar, a questão é os relacionamentos. Exatamente, todo relacionamento, toda vez que um relacionamento nos afasta de Deus, ele passa a ser uma pedra de tropeço, né? E eu creio que é para isso que Jesus está chamando a atenção aqui. Os nossos relacionamentos, né, precisam ser uma oportunidade da gente atrair, né, a Cristo, atrair a presença de Deus, da gente se fortalecer na fé. E sempre que um relacionamento ele milita, né, contra a nossa fé, ou ele enfraquece, né, a nossa fé, ou rouba aquele tempo que deve ser do Senhor, ou o primeiro lugar do Senhor na nossa vida, porque muitas vezes podemos colocar, né, pessoas no lugar de Jesus, no lugar do reino de Deus, que tem que ser o primeiro. Então, quando os relacionamentos eles tomam esse lugar do nosso relacionamento com Deus, que deve ser o primeiro, se torna também algo que nos afasta da presença de Deus, conforme Jesus fala nessa parábola. Então, o que nós queremos deixar para vocês não é a questão de uma autoavaliação. Nós precisamos nos avaliar hoje. Será que nós temos deixado a Cristo ou temos perdido o equilíbrio? Eu creio que Jesus também está falando de um equilíbrio. Nós temos as coisas da terra para cuidar, mas temos que cuidar também da nossa salvação, da nossa vida, da nossa comunhão com Jesus. Então, será que algumas desses 3 pontos que Jesus listou nessa parábola tem sido pedra de tropeço para mim, para você? Se tem, nós precisamos se avaliar, porque Jesus fala no final dessa parábola, a salvação é para todos, é para os cegos, é para os coxos, é para os mancos. Nós não podemos perder o nosso lugar dentro do reino, nós não podemos deixar que essas conquistas pessoais venham tirar o equilíbrio da nossa busca com Deus e das nossas conquistas pessoais. Aqui na parábola fala que essa pessoa perdeu o lugar à mesa, né? Sim. E Jesus pede para esse servo, né? O Senhor ali no caso da parábola, pede para o servo buscar outras pessoas para ocupar o lugar. Então que não seja necessário que o nosso lugar à mesa com Deus fique vazio, né? E que o Senhor tenha que convidar outras pessoas para ocupar o nosso lugar. Muito pelo contrário, né? Que nós ocupemos o nosso lugar nesse relacionamento íntimo que vai nos levar para perto de Jesus na eternidade, e que a gente também busque novas pessoas, porque existem lugares a essa mesa que ainda estão vazios. Sim. E depende de mim, né, de nós e de você trazer pessoas para ocuparem esse lugar nesse grande banquete, no grande dia que a gente vai estar lá diante do nosso noivo Jesus. E esse é o nosso vídeo de hoje.
Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo. E nas redes sociais que está passando aqui em cima, você pode interagir com a gente, sugerir outros temas e falar como Deus tem te abençoado também através dos vídeos. E que Deus te abençoe. Amém.